Bom, vamos então agora dar início à nossa parte 3, tratando sobre... Vamos explicar as versões rivais da ética. A ética segundo Aristóteles, a ética segundo Kant, a ética segundo Nietzsche, e depois um pequeno outro bloco para comentar um pouquinho sobre o utilitarismo. Então, Aristóteles, ele desenvolveu a chamada ética das virtudes. Agir bem nos faz felizes. E agir bem é agir segundo a virtude. Que virtudes? As virtudes que aperfeiçoam a nossa natureza. A prudência aperfeiçoa a nossa razão. A justiça aperfeiçoa a nossa vontade. A temperança aperfeiçoa o nosso apetite concupiscível, a nossa tendência ao prazer, ao deleite. E a coragem, ou fortaleza, aperfeiçoa a nossa tendência à ira, o apetite irascível. Então, quando nós temos um certo domínio sobre os nossos apetites e procuramos agir com justiça e com prudência, nós somos virtuosos. Isso exige toda uma educação da vontade, no sentido de buscar agir bem mediante atos voluntários que vão fazendo com que a gente adquira um determinado hábito, uma certa disposição estável para agir de determinado modo. Então, a pessoa virtuosa é uma pessoa que, com facilidade, faz atos bons. Por quê? Porque ela adquiriu aquela facilidade. Como a gente falava ontem, o exemplo do pianista. Claro que há ali um treino, uma repetição de aulas talvez um pouquinho cansativas e exercícios chatos, mas aí ele vai adquirindo uma soltura, uma facilidade, que ele, assim, é feliz, né, quando abre, né, o piano e toca lindamente. Há ali todo um treino, no entanto, há toda uma beleza e uma facilidade para executar aquela obra que vem precisamente, que vem precisamente dessa, digamos assim, dessa orientação em relação a um fim que ele considera bom, né? Então, isso é a virtude, a ética das virtudes. Mas esta visão, né, de que a virtude proporciona um bem-estar, uma alegria espiritual, né, pelo qual nós vamos ser felizes, porque só na busca do bem pode trazer essa alegria, essa visão foi assim, totalmente contestada por Kant, que é um filósofo bem posterior, né? Ele nasceu em 1724 e morreu em 1824. Isso é interessante a gente ter em conta porque ele se situa dentro de um movimento cultural que foi hegemônico no século XVIII, denominado século das luzes, né? Segundo o qual a nossa razão é suficiente para compreender tudo. Não precisamos de uma referência metafísica, teológica, para entender o mundo. Nós somos animais racionais e somos capazes, nós mesmos, de perceber por nós mesmos o que é o bem, o que é a verdade. E Kant ele se situa dentro desse âmbito, digamos assim, cultural do movimento iluminista, no sentido desse absoluto império da razão. E Kant, eu já vou ler aqui com vocês, mas antes de ler, queria só comentar uma coisa. Ele leu um filósofo anterior, que se chama David Hume. David Hume é um gênio também, ele tem toda uma teoria do conhecimento muito influente, empirista. Mas olha que coisa interessante que o Hume falou, que a partir da experiência a gente não pode deduzir leis gerais. Então, vamos pensar assim, o calor dilata o ferro, o calor dilata o cobre, o calor dilata o mercúrio, o calor dilata o bronze. A gente faz essas experiências e conclui, o calor dilata os metais. O que Hume vai dizer? Não, do particular e do singular, você nunca pode extrair uma lei universal. Né? Kant vai reler esta ideia e vai fazer uma revolução copernicana, porque ele vai dizer, não são os objetos que condicionam o meu pensamento, é o meu pensamento que condiciona os objetos. É a minha mente que atribui causalidade a essa relação.
A causalidade não está na natureza. A causalidade está na minha mente, é uma categoria mental. Né? Ele vai ter todo um sistema de crítica da razão pura, onde ele vai dizer que, na verdade, os objetos estão aí, mas a forma, a compreensão, é a minha mente que dá. Então, inclusive, o princípio da causalidade, que é, digamos, um princípio básico na natureza, que, na verdade, é o princípio que conduz à ideia de que existe um Deus. Por quê? Porque todo efeito exige uma causa. A gente vê um mundo lindo, inteligente, maravilhoso, ordenado, belo. Bom, alguém inteligente, belo, maravilhoso, bom, deu a causa para que isso pudesse acontecer. Então, o princípio da causalidade, ele é o caminho racional para chegar à existência de um ser superior. Ora, se o princípio da causalidade não se deduz da natureza, e sim da minha mente, na verdade, Deus é um postulado da minha mente, mas não é algo racional. Então, por exemplo, Kant, ele vai crer em Deus, ele crê em Deus. Ele crê também na imortalidade da alma, mas ele crê. São postulados para ele da vida moral. É assim, como moralmente a gente busca fazer o bem, busca cumprir o dever. Como a gente vai ver o bem para ele, se identifica o dever. Mas mesmo assim, às vezes a gente não é recompensado nesta vida, a gente não é feliz. Tem que existir uma imortalidade da alma e tem que existir Deus. São postulados da razão prática. Assim como é um postulado da razão prática a existência da liberdade, porque o agir moral postula a necessidade da liberdade. Então, Kant cinge, lendo Hume, a relação entre a natureza e o mundo espiritual. Esse daqui deriva da minha mente, a liberdade, as categorias, a natureza é outra coisa, são fenômenos que aparecem. Mas as relações é a minha mente que impõe. Então, a lei moral, o certo e o errado, e o bem e o mal, a gente poderia deduzir isso da natureza? Então, a gente vê, por exemplo, que isso que eu dizia ontem, nós precisamos ter coisas para nos desenvolvermos sadiamente, harmonicamente, precisamos de objetos, precisamos de carinho, precisamos de comida, precisamos de um monte de coisa. Então, uma dedução. Então, o direito a ter é uma coisa natural, deriva da natureza humana. Você ser lícito, você possuir, porque isso é necessário para você se desenvolver. Isso não é razoável. Por quê? Porque você está derivando de fatos singulares, leis gerais. Então, a lei moral não pode vir da natureza. Esse é o raciocínio kantiano. Ele vai dizer, a lei moral vem da minha compreensão racional de que nós devemos agir. Aliás, o postulado clássico, básico dele é o seguinte, a primeira lei universal para ele, que parte da sua razão, diz assim, age de tal modo que a tua máxima individual possa valer como máxima universal. Traduzindo, não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Essa máxima kantiana está presente em todas as grandes religiões do mundo. Aliás, nesse livro que eu mencionei ontem, do Lewis, A Abolição do Homem, ele faz um paralelo sobre de várias religiões assim, mais importantes e ele deduz exatamente isso, que isso está presente, é algo que a gente pode dizer, claro, parte da observação da natureza. Kant não, parte do imperativo categórico, da sua razão, que ele deduz racionalmente. Age de tal forma que a tua máxima individual possa valer como máxima universal. Então, ele diz assim, isso a ética, essa ética é uma ética formal, que parte da minha mente e deduz o agir. Todas as éticas anteriores, e a gente pode pensar em Aristóteles, podemos pensar em toda a filosofia cristã, ele diz, são éticas materiais. Elas partem de coisas exteriores e dizem assim, isso é certo e isso é errado. Tem aqui os mandamentos. Isso é uma ética material. Ele diz, não estamos aqui para obedecer regras exteriores. Eu vou obedecer a mim mesmo. É a minha razão que determina esse imperativo categórico. Eu não preciso de nenhuma referência teológica para me dar uma lei moral. Ela parte de mim mesmo, da minha racionalidade.
né? Então, as éticas anteriores seriam éticas materiais e mais. Agir bem não é agir conforme essas regras. Por quê? Eu posso agir segundo essas regras, mas não ter a intenção formal adequada. Então, por exemplo, obedece o teu pai, quarto mandamento, porque senão você irá receber uma punição. Aí vem a criança ou o adolescente e age conforme o dever. Ele vai lá e obedece os pais, porque senão ele vai receber uma punição. O que vai dizer Kant? Isso não é agir bem. Isso é agir conforme o dever. Agir bem é agir por dever. É agir porque eu sei que eu devo obedecer meu pai, independentemente de qualquer hipótese. Por isso ele fala, é um imperativo categórico, não é um imperativo hipotético. Não é assim, se eu for ser premiado ou punido, então eu vou agir assim. Não, eu vou agir assim porque eu sei que eu devo. Então é o dever que dá a moralidade, que dá a qualificação moral. Agir por dever é o que qualifica a minha ação moral. E não agir segundo o dever, segundo regras. Então, essa é a visão kantiana. E ele se baseou em quem? Na filosofia do conhecimento de Hume, que diz que nada que vem da experiência pode fazer deduzir leis universais. Então, se a lei moral é universal, não é da experiência que ela vem. Então, qual que é a lei universal que vem da própria mente, da minha própria razão? É essa aí. Ele tem lá 3 imperativos, enfim, que não cabe aqui especificar muito nesse momento, mas já deu para entender um pouquinho por onde vai a ética kantiana. Então, agora vamos ler aqui os slides. A lei que deve reger a nossa conduta não pode vir da experiência. A vontade é boa quando age por respeito ao dever e não simplesmente conforme o dever. Agir por dever é agir de acordo com o imperativo categórico da razão prática. Age de tal forma que a máxima da tua vontade possa valer ao mesmo tempo como princípio de legislação universal. A lei, essa lei moral, não indica o que devemos querer, mas como devemos querer. Devemos querer por sentido do dever. Quais são os limites da moralidade kantiana? Porque, embora ela seja tão sedutora e tão influente, ela é tão limitada e vai ser vulnerável à crítica de Nietzsche. Porque ela não dá uma razão para outorgar ao dever esse lugar central na vida prática. E aqui a frase, não há acordo entre os argumentos racionais apresentados. É vulnerável à crítica de Nietzsche. E reduziu-se na vida pública a regras ou convenções. Vamos aqui explicar um pouquinho isto. Não há acordo. O que eu quero dizer? Para um iluminista, pietista, luterano do século XVIII, agir segundo o dever é racional, é belo, nos parece realmente belo, é nobre. A proposta kantiana é muito nobre. E é verdade que o dever tem um lugar na vida moral. Ele tem um lugar. Mas por que esse lugar central? Por que eu só ajo bem se eu agir por sentido do dever? Qual é a razão? O imperativo categórico da razão prática que qualquer pessoa racional é capaz de deduzir. Parabéns, felicidades, eu quero ser feliz. Para mim não existe esse assunto de imperativo categórico nenhum. Porque, no fundo, isso é uma tese profundamente racionalista, mas profundamente voluntarista. É a sua vontade que determina esse sentido que você impõe do dever. Então, o que vai dizer Nietzsche? Vamos ver agora. Na verdade, não existe razão. Por isso que esse racionalismo ele vai levar depois a um voluntarismo numa outra direção, que é a vontade totalmente desconectada da razão. Aqui é a vontade e a razão como se fosse uma coisa só. Agora a gente vai desconectar essas duas coisas. Uma coisa é a razão, outra coisa é a vontade. E o que eu quero independe da razão. Vocês podem ir relacionando também com aquilo que a gente viu ontem. Como é que se conectam
razão e liberdade. Então, o irracionalismo quebra essa conexão entre razão e liberdade. Razão é uma coisa, liberdade é outra, não tem nada que ver. Então, chegamos ao Nietzsche, né? Um homem cultíssimo. Ele escreveu várias obras. Aliás, as obras de Nietzsche, acho que o mais interessante começa pelos títulos, né? O Super-Homem, A Vontade de Poder, A Genealogia da Moral, Para Além do Bem e do Mal, e por aí vai. Ele escreve muitíssimo bem, é um grande literato, mas ele reage, assim, categoricamente, contra esse racionalismo kantiano, e eu acho que ele sai vitorioso na crítica que ele desenvolve. Eu acho que ele é um excelente crítico de Kant, né, de uma maneira um pouquinho libertária, porém também fascinante. Assim como Kant fascinou pelo seu racionalismo, pela sua lógica, por colocar a razão humana tão lá em cima, tão capaz de sozinha deduzir tudo, Nietzsche vai dizer: a razão não é a chave para as nossas vidas. A chave para as nossas vidas é a vontade. Então vamos ler aqui o que ele diz. A razão não é a chave para conduzir as nossas vidas, e sim a vontade de poder, né? A liberdade, para ele, é uma indeterminação absoluta. Tendência, força, que não tende a outro nem a qualquer objeto, deseja sua expansão e sua autorrealização. Cada um determina seus próprios fins, vive sua vida, seus valores, sem nada imposto que venha a restringir a liberdade e o poder. Eu acho que isso parece muito familiar a todas nós. Não quero regras, não existe moral, que eu determino os meus próprios fins, a minha natureza não diz nada. Eu faço o que eu quero, eu sou livre, vontade de poder, inclusive contra a natureza. Por quê? Porque não é que eu devo seguir a natureza, pelo contrário, eu devo dominar a natureza com a minha vontade, com a minha força. Então, eu me torno uma espécie, como ele mesmo diz, de super-homem. Eu crio tudo, meus valores, minha natureza. Aliás, isso tem super influência no existencialismo, né? Outras correntes também filosóficas que vão nessa linha do poder, da vontade humana soberana, né? Inclusive contra a própria razão humana. Então, qual é a origem da lei moral? De onde que veio essa história de que existe moral? Qual é a genealogia da moral? Vamos ler Nietzsche. O rancor, o ressentimento, a fraqueza de quem não tem coragem de viver a vida em plenitude e inventou uma ética, uma verdade, para impor a sua própria fraqueza. A hipocrisia começou com Sócrates. Então, o que faz Nietzsche? Ele inaugura uma forma de filosofia que desmascara e suspeita. Tudo tem uma segunda razão. Essa história de verdade é para quem não tem coragem de ser feliz. É coisa de gente fraca. E isso, de alguma maneira, tem uma influência em Freud, em Sartre e na cultura contemporânea, evidentemente. Eu estou aqui me lembrando de maio de 68, cujo lema era: é proibido proibir. Por quê? Porque isso qualquer proibição, entre aspas, qualquer restrição, é uma diminuição do meu eu. E eu sou todo-poderoso. Então, voltamos ao princípio. A liberdade não tem nada a ver com a natureza. Eu estou superior à minha natureza. É a minha liberdade que faz a minha natureza. Percebem? Isso tem muito de existencialista depois, né? Os filósofos Sartre, por exemplo. Então, o que eu apresentei até aqui, gente? Versões rivais da liberdade, o que implica em versões rivais da ética. A liberdade como autodeterminação a um bem particular, supondo um critério racional, e o homem é determinado em relação ao bem, mas é indeterminado em relação ao bem particular, essa concepção de liberdade cria uma ética aristotélica tomista, que é a ética das virtudes. Então, existe uma força em mim, minha capacidade de escolha, mas eu posso racionalmente me orientar a um fim e escolher o melhor. E quando eu escolho o melhor e me torno mais virtuoso e capaz de ter um autodomínio até na construção desses fins, eu sou mais feliz, né? Eu sou livre.
mas é um princípio interior de ação, a liberdade. Mas esse princípio interior de ação tem a ver com a minha natureza. Outra coisa é eu dizer assim, não, a liberdade ela está determinada pelo meu eu racional, que diz, cumpra o seu dever. Claro que todos nós temos esse instinto de dizer, cumprir o dever, mas também temos o nosso instinto que diz, pensa em você, pensa em outras coisas, né? Não é tão assim. Então, realmente, na ética kantiana tem um certo conflito entre o autointeresse, vamos chamar assim, e o interesse de agir segundo a máxima, age de tal forma que a tua escolha possa valer como escolha de todos. Ela é meio solidária com todas e você tem que fazer prevalecer dentro de você isto. Só que, na prática, ele não dá uma razão para você preferir sempre o bem universal e não o particular. Lembram que eu cheguei a comentar né, que essa ideia de um sujeito utilitário que age segundo o seu próprio autointeresse, esse indivíduo que aparece, que sou eu aqui, um indivíduo, século XXI, que estou aqui, independentemente das minhas origens sociais, culturais, então os meus direitos individuais, o meu eu individual desconectado do entorno, isso é completamente moderno. Né? O Thomas Hobbes, eu acho que é o primeiro a ter essa ideia, né? Que os homens se reúnem para se preservar mutuamente por interesse, não porque naturalmente o homem tenda a viver em comunidade. Essa é a ideia de Aristóteles. Sempre a natureza está na origem de tudo. Agora, não, a natureza não está na origem de tudo, está na origem de tudo o meu autointeresse. Então, é isso que, digamos assim, determina a gente viver aqui em sociedade. Portanto, vejam, a ideia de um indivíduo abstrato, ela é totalmente abstrata. Por quê? Porque não existe nenhum indivíduo solto no universo. Todo indivíduo é um ser social. Então, vejam como é uma série de abstrações e formalidades que vai tornando uma ética uma questão de autointeresse, cumprimento de dever, independentemente da natureza do homem, da sua tendência a conviver, a sua tendência ao bem. Não dizendo que a gente vive entre anjos, não tem nada a ver. Claro que todos nós agimos mal, e muitas vezes isso aí é inerente à nossa natureza, mas a gente naturalmente tende ao bem e percebe o mal. Essa é a ideia. E a liberdade como uma indeterminação absoluta, desconectada totalmente da razão. E isso vai levar ao que a gente chama de emotivismo ético. O que significa emotivismo ético? É assim, é bom se você se sente bem. Você está se sentindo feliz, se sentindo recompensado. Então, está ótimo. O que é importante é ser feliz. Mas ser feliz nessa concepção um pouquinho emotivista, sentimentalista, sem qualquer conexão com a racionalidade, sem qualquer projeção em relação à página 2, à página 3. Por quê? Porque se a natureza tem uma continuidade, se eu penso assim, eu sei que aquilo que eu faço agora vai impactar daqui a pouco. Então, eu tenho que ter a ideia de fim. Então, não é só a emoção momentânea que vai me dizer o que é bom, porque eu sou um ser racional e eu sou um ser no tempo. Agora, se eu digo assim, eu sou um indivíduo que acontece. Cada escolha que eu faço não tem nada a ver com a escolha que eu for fazer daqui a pouco. Então, eu tenho 55 anos e vou me reinventar, do nada. Tudo bem, você até pode dizer isso e agir assim, porém, é um fato que a tua natureza tem um passado, vai ter um depois. Então, essa reinvenção contínua, como se a nossa existência fosse um puro acontecer, que a gente mesmo desdobra a nossa própria existência, segundo a nossa vontade, não tem nada a ver com a razão, não tem nada a ver com o passado. Então, isso é um pouquinho, vamos dizer assim, fantasioso, mas super sedutor. Não é bonito a gente se reinventar aos 55 anos, né? E seguir os próprios instintos, paixões? Se a gente ainda tem a influência de um outro iluminista fantástico, que é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, olha que ideia bonita. O homem é bom por natureza. O problema é que a civilização corrompe. Então, a gente, se tivesse, né, num lugar assim idílico,
os nossos instintos. Gente, a gente seria super feliz, né? Mas vem a civilização, vem as regras, vem as leis, vem tudo isso, estraga a nossa felicidade. Enfim, ele tem lá as suas teorias que também tiveram muita influência no âmbito da educação. Mas vejam como isso é bonito, não é lindo? O homem é naturalmente bom, a nossa razão é soberana, e a gente pode viver segundo os nossos instintos, eles são maravilhosos. Claro que isso tem muitas derivações graves. Por quê? Porque o ser humano não é assim, um ser abstrato, né, perdido no universo. Não, a gente vive em sociedade, a gente tem desejos, a gente tem que pagar as contas, a gente gostaria de ter uma família, a gente gosta de conforto, a gente também pensa mais em si do que nos outros, em muitas situações. Isso é a vida. Mas isso é a vida que a gente vê com a experiência, não é a vida que a gente concebeu abstratamente no nosso escritório, ou nas nossas derivações, não. Então, a gente dizia, Aristóteles era físico, era biólogo, olhava a natureza, era realista. E a partir disso ele vai derivar toda a sua filosofia. Esses outros filósofos, eles são idealistas, eles derivam da sua própria mente. Fazem esquemas lindos, super coerentes, porém frágeis quando a gente vai viver. E aí o que a gente vive? Esquizofrênico. Porque a gente está imbuído nesse ambiente, nessa cultura contemporânea, onde o prazer, o indivíduo, o eu, a vontade, tudo isso é soberano, os sentimentos, as emoções, as paixões, só que ao mesmo tempo a gente está constrangido por um monte de leis exteriores e para a gente realizar qualquer coisa, a gente precisa de uma orientação, no sentido de finalidade. E a gente tem a página 2, a página 3, então a gente tem 1000 problemas existenciais quando a gente está nessa vibe, seja hoje na ética, digamos, mais da pura vontade. No século passado, e talvez muitas de nós tenhamos ainda herdado isso, uma ética do dever, que também ela é sufocante. Você tem que agir assim porque é o seu dever, né? Então, a gente entende um movimento como o Maio de 68, é proibido proibir, chega de regra. Então, o que a gente precisa retomar, né? Esse olhar contemplativo, né, para a natureza, integrar isso dentro de nós, né? O reino da natureza, o reino da necessidade e o reino da liberdade, segundo uma ética de primeira pessoa. Eu vou me orientar porque eu quero para um fim que a minha razão me oferece e ao qual eu posso me conduzir, né? Não porque vem algo imposto de fora, a gente chama éticas de terceira pessoa, né? Seja um imperativo categórico, que na verdade seria uma ética de primeira pessoa, porém, dentro dele, isso se cinde com o autointeresse. Então, fica uma coisa confusa, difícil. A gente tem que, por dever, seguir o imperativo categórico. Ou essas éticas de terceira pessoa que reduzem a vida moral a seguir regras, que também regras externas a mim. Isso não satisfaz o ser humano, por quê? Porque a gente é inteligente e livre, a gente faz o que a gente quer. Porém, como disse meu sobrinho de 3 anos, a gente precisa querer o bem. Então, como é que a gente orienta as pessoas? Pergunta de Platão, né? Para olharem na direção do bem. O que é o bem? O que é a finalidade? Então, isso é uma experiência. Isso é uma experiência, isso é uma vivência. Não é uma teoria, o bem. Então, a gente precisa experimentar o amor, precisa experimentar a amizade, né? E uma série de valores do aprendizado, para querer, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem.